Fala turma, beleza? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre arrays e matriz, tá? E basicamente, pessoal, quando nós falamos de arrays, matriz, parece até um assunto cabuloso, porque eu sei que as faculdades elas ensinam, mas eu não vejo muito cursos externos ensinando isso, esse tipo de informação. Às vezes passa por cima, tal, e não ensinam, não passa, né? Acaba que não dá muitos exercícios com relação ao código e não passa sobre essa informação. Então, pessoal, vamos falar desses assuntos. Aqui eu tenho, pessoal, uma lista, uma pilha de livros. Pilha de livros. Então, uma pilha em programação, pessoal, é uma estrutura de dados, tá? Que permite você inserir e remover itens de uma forma já definida, tá? Então, no caso aqui, nós temos uma pilha de livros, certo? Então, se eu quiser, você vê que eu amontoei esse, depois amontoei esse, aí depois esse daqui, e posteriormente esse, e aí esse aqui foi o último que eu comprei. Sei lá, é o Cognac, custou R$70. Esse daqui. E eu quero ler ele. Então, se eu pegar esse livro, concorda comigo que o próximo da lista vai ser esse daqui de baixo? E posteriormente esse, e depois esse, até chegar no último. Nós chamamos essa retirada desses livros, um por um, de cima para baixo, nesse sentido, de first. Não, opa. Last in, first out. O último que foi colocado na pilha é o primeiro que sai. E aí, pessoal, nesse caso, o primeiro livro, né, que foi o último a ser colocado, vai ser o primeiro a sair. Concorda comigo que o livro aqui foi o primeiro a ser colocado na pilha? Então, o primeiro foi ele, estava lá no chão, aí depois o segundo, aí depois o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, e aí o último. O último que eu coloquei em cima vai ser o primeiro que eu vou ler. Então, chamamos isso de last in, first out. Eu vou até pegar aqui, deixa isso aqui embaixo. Apagar não, pilha não. Caramba, ele tá fazendo com que eu apague os livros, não vai apagar o livro. Vou apagar esses risquinhos aqui que eu fiz. Apagar o livro. Deixa eu deletar, beleza. Então, pelo fato de ser o primeiro livro, ele foi o último a ser colocado, então ele é o primeiro a sair. Nós também temos uma outra abordagem, tá? Que é, deixa eu puxar isso aqui para cá, que é uma outra abordagem que é FIFO. FIFO, first in, first out. Já que é o primeiro que entrou, é o primeiro a sair. Então, nesse caso, eu vou ter que levantar toda essa pilha de livro e pegar esse último livro aqui. Então, pessoal, veja que nós temos duas abordagens para retirar os livros dessa pilha. Nós podemos usar first in, first out. Então, o primeiro que entrou vai ser o primeiro a sair, correto? Ou last in, first out, que é o último que entrou, é o primeiro a sair. Então, isso aqui nós chamamos de LIFO. E isso aqui nós chamamos de FIFO. Em programação, pessoal, o sistema operacional ele faz justamente a abordagem LIFO. Então, galera, quando estamos falando de fila, nós estamos dizendo esses tipos de saída que o meu dado vai ter. Ele vai ser um last in, first out ou first in, first out. No caso de programação, nós usamos isso aqui. No caso de filas, nós usamos isso aqui. No caso de pilhas, isso aqui. O FIFO. Por quê?
Quando nós temos pilhas, por exemplo, o stack trace, nós temos lá que o nosso código percorreu aqui, depois ele foi para cá, depois ele foi para cá. Então o stack trace seria meio que um debug. Ele vai criando uma pilha para você. Ah, veio para cá, aí veio para cá, e aí do nada ele teve um erro aqui. Então o stack trace, na hora de ler, ele vai ler o primeiro, o first, ele é uma pilha, né? E aí ele vai mostrar na tela o primeiro e depois ele vai trazendo as informações do restante da pilha, onde que começou até onde que terminou aqui o erro. No caso de filas, eles utilizam leaf, que é o que? Last in, first out. Se eu tenho aqui uma fila, então, pessoal, consegui pegar aqui uma imagem. Se eu tenho uma fila, e essa fila tem a pessoa número 1, número 2, número 3, número 4, 5 e 6. Faz sentido. Imagina que aqui eu tenha, sei lá, um caixa. Caixa. Aí, já. Imagina que temos um caixa aqui. Faz sentido esse cara passar na frente de todo mundo e vir aqui no caixa? O boneco ficou feio. Então, faz sentido? Não faz, né, pessoal? A não ser que seja algo necessário, alguém que precisa, alguém com necessidades especiais, ou preferencial, por exemplo aqui, uma mulher com um filho. Então faz sentido ela passar, né, nesse caso aqui. Mas basicamente, assim como uma fila normal, as filas em programação funcionam da mesma forma. Por exemplo, em Python, galera, deixa eu até limpar aqui no console. Em Python, vou pegar aqui o meu terminal. Em Python, nós temos aí filas que... Nós temos filas que, quando estão dando valores, eles vão para o final da fila. E quando é lido, o último que entrou na fila, que é o primeiro aqui, é o número 1, né? Porque ela foi a primeira que entrou na fila. Depois ele, depois ele, depois dele, depois dele, depois dele. Com relação ao tempo, ele foi o primeiro. Tipo, ele foi o primeiro com relação ao tempo. Ele foi o último que entrou na fila lá atrás. Mas em relação a quem está mais tempo, ela está mais tempo. Então, pelo fato dela estar lá no início da fila, ela vai ser atendida primeiro. Ele vai ser atendido por último. Chamamos isso de LIFO. O último. Então, imagina que o caixa aqui abre 2 horas da tarde. E agora é meio-dia. Então, ele chegou agora. A última pessoa que chegou em relação ao tempo seria ela. Então, o último, entre aspas, aqui da fila, que é ela, é o primeiro a sair. Certo? E em programação funciona mais ou menos assim. Por exemplo, eu vou criar aqui uma variável chamada números, que vai ser um array. E aí, números, eu vou falar que ele vai inserir o 5. Depois ele vai inserir o 3. Depois ele vai inserir o 2. Depois o 7. Agora eu quero que ele mostre para mim números. Veja que 5, 3, 2 e 7, eles são... Você vê que os valores que foram inseridos depois do 5, eles foram tudo para trás da fila, do lado direito. E se eu fazer um for x em range de 0 até o len, acho que era assim, len de números, então um range de números. Acho que isso aqui funciona. Faz tempo que eu não mexo com Python, galera. Aí funciona. Então, 5, 3, 2, 7. Você vê que o primeiro valor lido é o último que entrou na fila, de aspas, né? Que é o primeiro que entrou. O que entrou mais recente foi o 7, o último que entrou foi o 5. Então, o 5 foi o primeiro a ser lido, depois do 3, depois do 2, depois do 7. Então, essa é uma característica da fila, tá? Isso também acontece em Java. Se eu vim aqui e chamar o JShell, por exemplo, deixa ele carregar, eu vou ter que importar aqui o java.util.list. Pronto. Agora eu vou criar aqui uma lista do tipo integer. Eu estou criando uma lista justamente para que eu tenha aí um dinamismo na hora de adicionar itens à minha lista. Eu vou chamar de números, recebe um new array list. Beleza, ele criou. Aí números.add, eu vou adicionar o valor 5. Depois eu vou adicionar o valor 3.
depois o 2, e depois o 7. Agora eu quero ver números. Veja, ele adicionou 5, depois o 3, o 2 e o 7 na ordem. Não foi ao contrário. O 7, ele, por mais que ele foi o último número a entrar, ele está lá no final da fila. Então, podemos dizer que se eu fosse ler o 7, a partir do 7 de trás para frente, eu estaria fazendo um first in, first out. Como eu estou lendo o 5, que foi o primeiro valor a entrar ali na fila, mas ele não é considerado mais o primeiro porque outros valores entraram, então ele é o último, então eu estou fazendo um last in, first out. Beleza? E a mesma coisa acontece se eu fazer um for. Se eu fazer números, ponto for it, para cada elemento, na minha lista, eu vou fazer um system.out.println element. Olha lá, 5 foi o primeiro, depois 3, depois 2 e depois 7. Então veja que ele seguiu aqui uma ordem, né, da esquerda para a direita para a leitura dos valores do meu array. Ok? Agora, pessoal, que nós falamos aqui sobre first in, first out, nós podemos falar sobre arrays. O que são arrays, galera? Arrays são estruturas de dados unidimensionais com, agora aí que tá, com um tamanho fixo único. Aí você deve estar perguntando, ué, você acabou de dizer que criou uma lista para ser dinâmico? Exato. O tipo lista em Java, ele permite um dinamismo, diferente do tipo array, que ele não é dinâmico. O tipo array eu preciso obrigatoriamente passar uma quantidade de casas que eu quero trabalhar. Então podemos dizer o seguinte, um array ele é um tipo de dado unidimensional com padrão definido, com tamanho definido. Enquanto um tipo list em Java, tá? Em Java, ele é um tipo, ele é uma classe, né, que é utilizada para que você tenha aí arrays de tamanho dinâmico. Então, basicamente, ele mata teu array e transforma no novo. Então, como que eu declaro um array, pessoal? Em Java, diferente do Python, porque o Python é dinâmico, em Java, o array ele é criado a partir de conchetes. Então, eu tenho o tipo do dado, tipo, e aí eu tenho os conchetes, aí eu tenho o nome da minha variável, aí eu tenho aqui um igual, e eu tenho um new, que eu vou criar uma instância em memória, daquele tipo, passando aqui dentro do array um valor n. Esse n é justamente o número de casas que o meu array ele tem que ocupar. Então, basicamente, essa aqui é a estrutura utilizada no Java para criar arrays. Ok? Não dá nem para puxar aqui. Deixa eu pegar aqui esse cara, tentar puxar um pouco para cá. Aqui. Vou puxar esse cara para cá e esse cara para cá. Então, pronto. Então, eu tenho o tipo da minha variável e aí eu coloco esses conchetes, esses brackets aqui para falar que é um array, o nome da minha variável, o new, o tipo, eu repito ele aqui, o tipo e o n. O n é o número de elementos que o meu array vai ter. Então, basicamente, pessoal, funciona assim. Int, eu falo que é um tipo array, é um inteiro, new, int, e aí eu tenho que passar aqui para ele um valor, sei lá, 10. E aí, basicamente, deixa eu ver se já mostra aqui inteiro. Vamos ver se ele vai mostrar. Ele mostrou o endereço de memória. Mas basicamente, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Eu consigo inserir 10 valores. Como? Assim, inteiro, 0, vai receber 1. Na posição 0. Lembrando que esses 10 aqui são 10 itens a partir do 0. Então vai de 0 a 9. Então eu vou colocar aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Deixa eu alinhar isso aqui. Alinhar esse, pronto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta mais 4, 7, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, não, é. Ah, então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. E aqui eu vou falar que na posição 1 do meu array ele vai ter o valor 2, na posição 2 o valor 3, na posição 3 o valor 4, na posição 4 o valor 5, na posição 5 o valor 6, na posição 6 o valor 7, na posição 7 o valor 8, na posição 8 o valor 9 e na posição 9 o valor 10. Então quando... Deixa eu ver se vai mostrar aqui de novo o endereço de memória, mas basicamente quando eu tenho... Eu acho que ele vai mostrar assim que é um array inteiro que está sendo apontado lá para o endereço. Mas o que acontece? Quando eu tenho um array, eu tenho que especificar para ele um índice que eu tenho que fazer o acesso a esse array. Então, o acesso ao array é feito da seguinte forma: o nome, variável, o index, e aí eu tenho acesso a esse array. Se eu quiser ler, eu coloco apenas isso. Se eu quiser inserir, eu coloco igual e o tipo que eu estou recebendo nesse array. Então, dessa forma, eu tenho um array. Então, se eu vir aqui e pegar esse inteiro 9 aqui, colar aqui, ele tem que aparecer o valor 10 para mim. Vamos lá. Valor 10. Então, só recapitulando aqui. Um array ele é um tipo de dado com tamanho fixo, em que eu tenho que passar para ele o tipo e o número de casas que meu array vai ter. Quando é bom utilizar? Quando você sabe quantas unidades a sua estrutura de dados vai comportar. Quando você sabe quantos valores ela vai comportar, vale a pena utilizar array. Do contrário, não. Na memória, pessoal, ele funciona mais ou menos assim. Ele tem esse carinha aqui. Deixa eu diminuir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, deu 7, 8. Então, isso daqui, pessoal, é igual ao quê? Vamos imaginar que é um int, array, é um array de inteiro. Vou colocar aqui como números, recebendo o new int de 8. Tá? Então, aqui é 8. Beleza? E aí o que acontece? Essas caixinhas, para que eu possa acessar elas, eu preciso passar o index. Então, quando você colocou 8, ele gerou 8 caixinhas, passando 0, começando a partir do 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ah, não, mas ainda até o 7, com 0 dá 8. Então, ele criou isso. E aí você vai lá e, por exemplo, coloca números, na posição 1 é igual a 5. Então, o que você está falando? Que no índice 1, aqui dentro da caixinha tem o valor 5. Ah, não, agora é no índice 3. Então tá bom. Então no índice 3, o valor que você está inserindo é 9. Então lá no índice 3, o valor é 9. E assim sucessivamente. Então dessa forma, você consegue popular o seu array com todas as informações que você precisa. No caso de ultrapassar o valor, então, no ultrapassar eu digo o valor do index. Então, se eu tenho, vai de 0 a 7, o index de número 8 não existe. Eu usei o 8 para criar, não quer dizer que ele exista aqui, porque ele começa com 0. Sempre é o valor do index menos 1, tá? E aí, o que acontece se eu passar o número 8? Eu vou receber um erro chamado Index of Bound Exception. Olha só. Eu vou passar aqui o 10, que ele não existe no meu array. E vamos ver o que vai acontecer.
olha lá, ele deu um erro de array index of bound exception. Que ele está falando aqui, o index 10 está fora do range, né? Então ele está falando que ele não tem esse array de 10 aqui. Precisaria passar aqui para 11, por exemplo. Precisaria passar aqui para 11, tá difícil aqui, né? 11 para conseguir ter um array de 10 posições. Então, porque, como eu falei, é o índice menos 1. É o índice de criação menos 1. Beleza? Então, tá, tem outras formas de calcular isso de forma... Tem outras formas de calcular isso de forma mais elegante? Tem. Eu posso fazer um for. Posso fazer um for e int igual a 0 e for menor no inteiro ponto length, que é o tamanho do meu array, o length, e mais. Beleza. Então, o meu i, se ele vai até o tamanho do meu array tem 11 posições e ele começa no 0, então ele vai de 0 a 10, porque é i menor que o tamanho. O tamanho é 11, ele não vai chegar a 11, ele vai chegar a 10. Então, eu posso muito bem fazer o seguinte, inteiro no índice i, que aí o i começa com 0, o meu array também começa com 0, e ele vai até o final do meu array, porque ele não é igual. Se colocar igual, no final ele vai dar um index of bound exception. Vai receber o quê? O valor do meu i mais 1. Por quê? Porque o meu i começa com 0. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. E assim sucessivamente. E aí, posteriormente, eu vou, sei lá, querer mostrar na tela as informações. Eu posso mostrar aqui, ó, solve inteiro no índice i. E aí, quando nós rodarmos a aplicação, ó, ele mostrou de 1 a 11. Ah, se eu trocar aqui para 10, ele vai mostrar de 1 a 10. Lembrando que eu não preciso fazer arrays apenas com números inteiros, mas eu também consigo fazer arrays com... aqui é porque 10... Na 13. Aqui, ó. Deu erro aqui. Então, eu não preciso fazer arrays apenas com números inteiros. Eu posso fazer arrays com strings, caracteres, valores booleanos, enfim. Lógico que, uma vez o tipo de array já definido, você não troca. Se for tipo int, você vai para o tipo int até o final. Você não pode fazer, por exemplo, igual no Python, que ele permite você colocar true, falso, com strings no único array. Não, no Java não, é bem definido. Você criou um array de inteiro, é um array de inteiro. Você criou um array de booleano, é um array de booleano. Você criou um array de caráter, é um array de caráter. Não tem meio termo, sabe? Então, aí você deve estar perguntando, beleza, e como que eu faço para redimensionar esse array? Então, se por acaso você quiser redimensionar esse array igual a um list, você vai ter que destruir o array e criar um novo. Por exemplo, aqui nós estamos criando um array de 10 posições. Vamos imaginar que você queira criar um de 20 posições. Então, depois daqui, nós teremos que ter um int de, vamos chamar de inteiro 2, recebe o new int de 20 posições. Até aqui, tudo bem. Só que depois que você populou esse array, você quer mudar para um de 20, então você quer mudar para esse daqui. Inteiro, aí tem que fazer o quê? O inteiro 1, eu posso fazer um clone dele, eu posso fazer um string, mas eu não vou fazer nada disso, tá, pessoal? Eu sei que tem formas de eu fazer esse tipo de operação, mas eu vou fazer da forma manual, mais manual possível, que eu acredito que quem está assistindo esses vídeos é quem está iniciando. Então eu vou fazer justamente com um array zerado mesmo. E foi menor do que o meu inteiro 2.length e mais. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo um novo for que vai pegar o valor desse array e vai do 0 até 19. Não vai do 0 até 20 porque é menor ou igual. Não é menor ou igual, é só menor que 20. Então 19 é menor que 20, 20 não é menor que 20, 20 é igual a 20. Ok? Então com esse for criado, o que eu preciso fazer? Eu preciso popular esse for, esse array, com as informações do outro array. Então eu preciso fazer inteiro 2
inteiro 2 do índice i vai receber o quê? O meu inteiro no índice i. Até aqui tudo bem. Porém, vai chegar um momento que isso vai dar um index of boundary exception. Eu vou mostrar para vocês. Justamente porque o inteiro, diferente do inteiro 2, ele tem só 10 posições. E eu estou fazendo esse for com referência ao inteiro 2, que tem 20 posições. Então o inteiro 1 tem 10 posições, o inteiro 2 tem 20. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma verificação aqui. Eu preciso verificar se o i é menor do que o meu inteiro ponto length. Se ele for, pode seguir. Se não, continua. E eu posso fazer um else aqui e dar um break. Por quê? Para que ele saia desse laço for depois de ter terminado a operação. E agora eu posso mostrar na tela o inteiro 2. Vamos ver. Olha lá. Então, ele pegou e ele mostrou aqui, ó, os valores normal. Ele não deu mais erro, ele mostrou aqui o meu endereço de memória. Para que eu mostre os valores do inteiro 2, eu vou fazer o seguinte. Inteiro 2, ponto. Já que ele permite eu usar o string aqui, eu vou fazer o string. Inteiro 2.for filter, flat map, nenhum desses daqui. Count, map min, reduce, sum, aqui, for, int, x, inteiro 2. Então vou fazer um for aqui, bem diferente do anterior, porque basicamente eu estou passando esses valores do inteiro 2 para dentro da variável x que eu criei, e aí eu simplesmente vou mostrar na tela. Então eu vou fazer aqui um solve, print, x, vírgula, e deixar dessa forma. Quando executamos o código, veja que ele mostra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí tudo zerado, tá vendo? As 20 posições aqui tá tudo zerado. Mas ele criou para mim. Então o array anterior meio que morreu, né? Ele não estou mais utilizando ele. E o array atual, ele é ele que eu estou utilizando agora. É ele que tem as informações que eu preciso para continuar a minha aplicação. Beleza? Agora, pessoal, eu vou falar um pouco. Eu acho que eu vou ter que dar aula de matriz. Matriz, pessoal. Matriz. E o que é uma matriz? Diferente do array, uma matriz é uma estrutura de dados bidimensional. Então, ele é um array de array, podemos dizer assim. É um array, aí tem outro array aqui, aí tem outro array aqui, e assim sucessivamente. Então, quando nós vamos inserir um valor numa matriz, primeiro, para inserir um valor numa matriz é preciso passar a linha e a coluna. Então, por exemplo, linha 3, na verdade, linha 3 não existe, mas para o nosso entendimento ela existe aqui, 1 desses 3. Linha 3, coluna 4. Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então, linha 3, coluna 4, coloca o valor 5. Mas, basicamente, não funciona dessa forma. As matrizes, assim como as listas, elas começam em 0. Então, linha 2, coluna 4. Então, vai ser 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3, 4. Coloca o valor 5. Aí, linha 1, coluna 7. 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coloco 9. E assim sucessivamente. Da mesma forma como o array ele dá um index of boundary exception se sair do array, a matriz também dá um index of boundary exception se sair da matriz, ok? E como é que funciona a criação de matriz?
Lembrando, eu não estou utilizando array list, linked list, nada disso. É o básico purão mesmo, ok? Então, como é que funciona? Basicamente, você tem o tipo, e aí esse tipo eu abro um colchete, eu abro um outro colchete. E aí eu vou dar o nome de matriz, ou de qualquer outra coisa, que é o nome da variável. Matriz. Nome da variável. Recebe o quê? O new é quase a mesma coisa que o array, tá? New tipo. Esse é o novo tipo. Tipo. Passando aqui dois atributos. Quais? Linha e coluna. Não sei porque meu não está escrevendo, galera. Linha e coluna. Basicamente é isso, tá? Então, é o tipo, passando aqui dois parênteses, dois colchetezinhos, uma da variável, o tipo de novo, e aí linhas e colunas. Então, no código, galera, vou apagar tudo isso daqui, vou deixar só inteiro. E aqui, eu vou falar que eu quero uma matriz, e aí já deu um erro. E aí, ele pede pra mim, ó, beleza, você está querendo uma matriz, vou chamar ele de matriz, com 3 linhas e 5 colunas. Então, 0, 1, 2. E aí 5 colunas. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, basicamente, acabei de criar uma matriz. E agora eu vou popular essa matriz. Para eu popular, eu vou chamar aqui matriz no índice 1, linha 1, coluna 3, o valor 5. Tá? E eu quero também aqui linha 2, coluna 3, coluna 2, o valor 7. E aí eu quero ver essa matriz agora. Como que eu faço para poder ver e ver esses valores lá dentro? Para ver essa matriz, pessoal, nós temos que fazer um for dentro de for. E basicamente é um for. Pode ser até o for que eu fiz, for int matrizado aqui, uma matriz. Mas eu não vou fazer assim não, eu vou fazer de outra forma. Vou fazer da forma normalzinha. I igual a 0, int igual a 0. E foi menor do que a minha matriz no índice .length e mais. Então, basicamente, o que acontece aqui? Aqui fecha. Quando eu faço matriz.length, ele está pegando o tamanho simplesmente desse primeiro carinha aqui, tá? Simplesmente dele. Ok? E aí, eu tenho que fazer um outro for. Eu vou chamar esse i de L. L, para ficar mais claro. L. Que são as linhas. Tá? E eu faço um outro for. Esse outro for, lembrando que as linhas elas vão se movimentar. Elas vão descer. Então, quando eu faço um for de matriz, ele começa ler daqui, ele começa daqui, e aí ele vem pra cá. Depois ele vem pra cá. Aí vem pra cá. E depois pra cá. E aí quando chega no final, ele vem pra cá. Pra essa outra linha. E assim sucessivamente, vai fazendo esse caminho. Ah não, mas posso fazer... Ele tá falando linha e coluna. Posso fazer coluna linha? Pode. Pode, sem problema nenhum. Tá? Mas eu vou fazer aqui minhas colunas. Int C. Eu acho mais prático para explicar e até mais simples da pessoa entender. Int C. C é menor do que minha matriz. Agora, olha, int i.length. Por quê? Int não, desculpa, int L. Int L.length. Por quê? Porque, concorda comigo, a linha está descendo. O L é a linha. E o C é a coluna. Então, eu preciso do tamanho da minha linha para pegar o array. Vamos imaginar que para cada linha eu tenho um array. E aí eu preciso do tamanho desse array. Então, aqui primeiro, eu acesso
a matriz, né? O número de linhas, e aqui eu acesso o número de colunas, tá? Então, por isso que eu estou colocando L para falar, olha, qual o tamanho dessa linha? Ah, é tanto, entendeu? Qual a quantidade de colunas que tem nessa linha? Ah, é tanto. Quantas linhas tem aí? Ah, é tanto. C, mais. Beleza, agora que eu tenho linhas e colunas, eu posso andar pela minha matriz. Então eu posso fazer um solve. Vou fazer o seguinte. Matriz, vírgula. Assim. Nem vírgula, isso não vai. Aí eu vou fazer esse cara aqui. Pronto. A matriz vai indo. Beleza. Aí, na verdade eu vou tirar esse pipe, vou colocar um aqui. Pra ficar melhor assim, mais elegante. Assim. Beleza. Então dessa forma eu tenho as matrizes. Só que quando eu saio do meu for, eu quero que ele pule uma linha. Então eu vou fazer um solve para ele pular uma linha, certo? Aqui é println, aqui é print, apenas. Aqui é println para ele pular uma linha. E aí, simplesmente fazer todo o fluxo novamente. Vamos rodar. Epa! Bom, ele printou. Não tem como dizer que não. Mas ele printou o endereço de memória. Por quê? Porque eu esqueci de colocar aqui o C. O C não. O C e o L. Eu tenho que colocar os dois, pessoal. A linha que eu estou e a coluna que eu estou. Porque se eu colocar só a linha... Olha só. Se eu vir aqui e colocar só a linha, ele só vai ler esse cara aqui. Mas vamos imaginar que eu tenha um 6 aqui. Eu preciso da coluna dele para poder identificar que aqui tem um 6. Então eu tenho que passar linha e coluna no bracket. Ali nos colchetes. Tá? Vamos ver? Ó, seria 5 e 6. Beleza, ó. 5 e 6 não, 5 e 7. Vamos ver se está correto. Matriz linha 1, 0, 1. Coluna 3, 0, 1, 2, 3. Opa, tem um 5. Linha 2, coluna 2. Linha 2, 0, 1, 2. Coluna 2, 0, 1, 2. Opa, tem um 7. Então funcionou. Certinho, pessoal. Beleza? Bom, pessoal, é isso. Eu sei que a aula ficou um pouco grande e é um conteúdo um pouco extenso, às vezes até mesmo difícil de dar. Mas espero que tenham gostado. Valeu, falou e até a próxima. Fui.